Acordei de manhã com a notícia de que Dornelles, também conhecido como o Twink do funk, tá bom? Conhecidíssimo como Twink do funk, tá envolvido num problemão com a música dele, com a música Putífero Pro Max, tá? E aí, deixa eu mostrar pra vocês primeiro quem que é o Dornelles, porque eu acho que é extremamente importante, tá? Aqui a senhorita Bira citou o, tá? Gente, o princeso do funk, porque Dornelles é conhecido como princeso do funk, caso você não saiba, me citou numa música. E ele é uma gay maravilhosa, que tem umas músicas assim proibidão, daquele jeito que a gente gosta, só que voltado para o público LGBT, que é uma coisa que, convenhamos, tem, né, existem outros criadores, mas é sempre bom ter mais gente pela nossa comunidade, não é? É sempre bom ter mais gente gostando da gente. Então, ele tem essa música aqui, ó. Deixa eu baixar o volume que vai tá alto. Vou estrear a prepzinha nessa eleição. Salve o SUS, a dona Bira e a careca do Xandão. Tamo tortão pra esquerda e Não vou colocar a música inteira, mas ele tem várias outras músicas icônicas e é sempre esse linguajar que faz muito parte dos nossos memes e tudo mais. E aí, uma das músicas dele, que é a música Putífero Pro Max, uma música muito boa, por sinal, ela foi tirada das plataformas. E eu sei disso. Eu sei que essa música foi tirada das plataformas porque eu trabalho. Quando dá, trabalho como DJ. Inclusive, você pode ver aqui no canal do YouTube mais vídeos meus tocando como DJ. Acho que tem 2 sets lists. E aí, eu lembro que saiu, porque estava nas minhas playlists de funk. Dornelles sempre esteve presente nas minhas playlists, nas minhas sets de funk. Só que saiu, tá fora do ar já faz um tempo, já que essa música tá fora do ar. Eu já tinha visto ele falando sobre isso. Ah, eu tô com problema com a música, tô com problemas autorais. Olha, estão tentando tirar a minha música, eu tô colocando de volta, e etc. Só que agora ela foi bloqueada completamente, tá? E aí, faz tempo já que essa música tá bloqueada, faz uns meses já que eu sei, pelo menos, né? Que eu sei dessa treta, mas não tínhamos mais informações, né? E aí, agora, hoje mesmo, dia 23 de janeiro que eu tô falando com vocês, o Dornelles fez um. Deixa eu voltar aqui. Dornelles ele postou um vídeo falando sobre isso. Então, ele conta sobre o clipe ter sido perseguido. Uma coisa que me deixou curioso, vou falar daqui a pouco, mas vou deixar ele falar primeiro. Ele vai explicar. Putífero Power Max é um remix de uma das músicas dele, a Putífero, né? E aí, ele falou sobre isso. Ó, o clipe Putífero Pro Max caiu e esses são os culpados. E aí ele cita os nomes, entendeu? Ele faz uma coisa que ele não tinha feito até então, que é citar os nomes dos acusados. E eu vou deixar aqui, porque quem citou foi ele, estamos aqui para assistir, né? Então, ó. Opa! Deixa eu atualizar a página para começar o vídeo de novo, porque não dá para voltar. Music e seu representante Rafael Ventura. Além de eles não pagarem a produção sonora e visual de Putífero Pro Max, eles acabaram de derrubar o meu clipe com uma... E aí, como que você sabe que foi totalmente derrubado, né? Quer dizer que ele foi, além de não poder monetizar com esse clipe, né? Ele também não pode ser postado, então ele foi completamente derrubado. E foi o clipe que foi derrubado. Pelo que eu entendi, as músicas ainda estão. Vou olhar no meu Spotify daqui a pouco pra ver. mais de 1 milhão de visualizações. Inclusive, acabei de fazer um BO e o processo judicial já está rolando também. É muito importante dizer que eu, Dornelles, não tenho mais nenhuma ligação com a Nine Music. O nosso contrato foi rescindido, mas mesmo assim eles continuam perseguindo o meu trabalho. Como eles estão conseguindo derrubar a música? Simples, eles se colocaram na obra da música, letra, mesmo não tendo escrito nenhuma palavra, e se colocaram no fonograma, gravação, mesmo não tendo pago a gravação de nenhuma das duas faixas. O que acontece? Se você tá nos créditos de uma música, e a gente tem visto isso recentemente com alguns outros casos, né? Tivemos aí recentemente o caso do Pedro Sampaio e com a música com a Melody, que está sendo acusado de plágio. Temos outros plágios famosos. Então o negócio é o seguinte: se você está nos créditos, você tem direito sobre aquela música. E o que está acontecendo é que a Nine se diz com o direito daquela música, supostamente, porque eu também não sei, todos os lados vão assistir daqui a pouco os outros.
E, e aí, por isso, ela quer os direitos daquela música, ela não vai deixar aquela música no ar, tá? Isso tudo sem a minha permissão enquanto dono da obra e sem a permissão dos produtores oficiais das faixas, como PZZS e Christopher Luz. A Nine Music tá usando de documentos fraudulentos para derrubar a nossa música. E sim, foi a Nine Music que derrubou 3 vezes Putífero Pro Max quando estávamos charteando no top 7 viral do Brasil. Agora vocês sabem quem é. E aí, isso daí causou bastante na internet, né? Por quê? Pelo menos no ciclo que eu vivo. Porque tem essa questão de ser a primeira vez que ele fala sobre isso, literalmente, né? Falar sobre quem fez isso, tá? Por que você não falou isso antes pra gente? Porque eu tava ocupado trabalhando, tratando o meu trabalho a sério. Eu não queria dar atenção a coisa negativa, mas infelizmente... E também quando vai chegando em certos níveis, você sente que você precisa expor, né? Então, sei lá, se eles estavam ali brigando, eu lembro que chegou a sair do Spotify, aí saiu de outras plataformas. Aí, se não me engano, Putífero também já não tá mais no Spotify, que é a música que dá origem a essa outra, entendeu? Então, isso me deixa até um pouco confuso. Mas a questão dele maior foi isso. Pelo que eu entendi, o gargalo foi esse, né? Se tornou uma situação tão insana que eu preciso ter transparência com vocês. Imagina a minha saúde mental, gente. Imagina você trabalhar incansavelmente pela sua música e não ver 1 centavo na sua conta. Enquanto isso, a outra pessoa que pegou todos os royalties tá derrubando o seu trabalho. Então já pegou os royalties, pelo que ele falou aqui. A não ser que eu esteja entendendo demais. Já pegou os royalties e ainda tá tentando derrubar o trabalho. Pois é, esse sou eu. Quando eu assinei com a Nine Music, eu tinha a promessa de 1 milhão de investimento. Até mesmo o influenciador Castanho, ele tava lá na Nine Music, depois ele saiu. Todos os feats que eu fiz, eu fui atrás. Eles demoraram meses para pagar o produtor Malharo, que é um grande amigo meu, um produtor inclusive da... E aí ele já começa com outro... Eu não tinha visto até aí, porque eu gosto de reagir um pedaço também, né? Mas aí ele já começa a fazer outros exposeds aí, ó. Inclusive o nome da Melody, parece que a Nine Music já é meio que tá lá embaixo, entendeu? Melody, inclusive o Rafael Ventura tentou muita proximidade, não cuidar do Melody. Durante esses 2 será que a Nine ainda é a Melody ainda é da Nine? Não sabia dessa informação. anos que eu passei na Nine Music, eles fecharam 2 shows pra mim, no mesmo lugar. Eles prejudicaram meu trabalho, botando o lançamento em data errada. Eles prejudicaram feats de rolar de uma forma pacífica. Eles não me deram o royalty share da minha faixa Colo da Tropa com o Gabel. Até hoje eu não recebo. Até quando... Olha só, ele tá contando que ele não recebe absolutamente nada do que ele faz. E é difícil, né? Porque que são os royalties aí? Caso você não saiba, você não entenda. Royalty é basicamente, como a gente não vende disco, né? Você precisa receber uma parte do seu trabalho de alguma forma. Então, geralmente são ou a monetização das visualizações. Inclusive, estou precisando monetizar. Se inscreve aqui no canal, caso você não seja inscrito. Então, tem a questão da monetização, tem a questão dos royalties mesmo, de venda de discos, teve venda de shows e tudo mais. Então, ele está falando que a Nine já pegou tudo isso. E as músicas que ele produziu na época que estava com a Nine são músicas que não dão dinheiro pra ele. E para um artista isso é péssimo, né? Combinar. eu tava pagando a maior parte do projeto, eles negavam e ignoravam e-mails quando eu pedia ajuda pra pagar pelo menos o balé. Todo mundo que acompanha durante 7 anos sabe que eu vou pra rua divulgar, que eu faço acontecer organicamente. Aí ele faz mesmo, gente. Eu amo acompanhar o Dornelles porque ele é super causadeiro. Ele vai no show e vai com os bailarinos dele e dança. Ele faz de um tudo. Eu realmente, eu acho muito legal o trabalho dele por conta disso, sabe? De verdade. Se você não acompanha ele, por favor, vai procurar e vai tentar acompanhar, sabe? Ele é um baita artista, na minha opinião, e um artista que tem que ser mais reconhecido, sabe? Não sei de tretas particulares, tá, Dornelles? Caso tenha alguma coisa aí que explode depois, minha opinião pode mudar. Mas, gente, atualmente o que eu tenho de opinião é isso, né? É o que eu acompanho o trabalho dele, não sou aquela pessoa que se aprofunda em nada, não. Que eu vendo doce pra pagar meus clipes. Eu venho de baixo, eu venho de Olaria, Zona Norte. Eu sou Dornelles, o princeso do funk, meu amor. Mas eu não me deixa bater, não. Eu só acho que ele tinha que usar o nome de Twink do funk. Tá? Nesse carnaval terão 3 projetos pra vocês e eu acabei de lançar um EP. Os artistas estão esperando os ganhos de Putífero e Putífero Pro Max.
Cobrem Rafael Ventura, cobrem Nine Music, Nine Agência. Ah, tá vendo? Ó, tem a questão da Putífero também, que foi da Nine. Será que saiu por conta disso, porque os artistas não receberam, né? Fiquei aqui curioso sobre isso. Cobrem o YouTube para o clipe voltar. Sozinho eu não consigo resolver muita coisa. Eu conto muito com vocês nesse momento. Eu espero que esse vídeo chegue em pessoas boas, com pessoas positivas, com a mesma energia de vibração com a minha. Eu espero nunca mais cruzar pessoas assim na minha vida. Eu não sou o único artista que vai se pronunciar sobre a Nine Music hoje. Eita! Eita, que aí eu já não sabia dessa informação. Que tem mais artistas aí que vão se pronunciar sobre. Achei interessante. Não sabia dessa informação, não. Então se preparem para mais histórias. Um beijo a todos. Eu conto muito com vocês. Obrigado. Tô sendo Aí, algumas coisas me chamam a atenção nessa história, né? A primeira é a... Ai, sinceramente, gente, a primeira é a honestidade dele em esperar muito tempo pra expor, sabe? Nossa, eu acho que, tipo, essa questão de não expor, porque eu acho que é um cuidado também, mesmo que você esteja puto, você seja bravo, você não quer se queimar na indústria, porque para um artista, ainda mais um artista independente, um artista que não é um artista grande, internacional, ele vira público e contar alguma coisa que aconteceu dentro da indústria, ele pode se queimar com outras agências, ele pode se queimar com outras gravadoras, as gravadoras ficarem com medo de tipo, poxa, eu não vou gravar com ele porque ele causa na internet. Existe isso, porque às vezes acontece das empresas falharem com as pessoas também. Então, eu acho que tem que ser levado em consideração a coragem que ele teve de vir a público fazer isso, sabe? Eu achei maravilhoso, tipo, palmas pro Putífero, tá bom? E aí, o que aconteceu em seguida? O Rafael Ventura, que é o outro lado, se pronunciou, porque eu sou fuçadeiro, entendeu? Eu não tava feliz em fuçar uma coisa só. Eu fui ver o. Eu entrei no Instagram da Nine Music, porque eu tava curioso pra saber o desenrolar da história. E aqui tem uma coisa que me chamou muita atenção, e eu vou mostrar pra vocês. Vamos assistir o vídeo do Rafael Ventura primeiro. E aí eu vou dar alguns pontos de consideração. Não tenho a verdade. Não sou juiz. Não sou governo. Tô aqui dando minha opinião. Então pensa que tudo que eu tô falando tem um grande supostamente em cima, tá bom? Então, ó, vamos escutar o pronunciamento do Rafael. Eu me deparei com uma cena assim, no mínimo engraçada e curiosa. Uma pessoa que já foi artista da Nine Music criou um vídeo com diversos ataques contra a empresa e também contra a minha pessoa. Ele disse que nunca recebeu valor nenhum, mas quem é da música sabe que existe um sistema de divisão automática e os valores nem passam pela empresa, vão direto para a conta do artista, de acordo ali com as porcentagens que tem direito, que é o famoso share, né? Que é onde vai o dinheiro da música, né? Pra um ou pra outro. E eu achei curioso ele trazer essa questão de que é automático, mas será que tem algum outro dinheiro que não tá sendo, né? Que não deveria ser automático? Não sei, sei lá, caixa de show, alguma coisa assim, e eles não receberam em relação a isso, sabe? Nesse caso em específico, todos os pagamentos estão em dia. O único valor que Ah lá, nesse caso específico, quer dizer que tem dinheiro que não tá em dia pago. realmente foi direto para que veio pra gente foi o da música Colo da Tropa, pois foi uma outra gravadora, uma outra empresa que fez. E a música rendeu exatos $35, que foi algo em torno aí de R$ 170 que já foi transferido direto para o artista. A empresa também investiu sim na carreira do artista, pagando passagem, hospedagem, alimentação, até porque ele é de outro estado. E é claro que a gente não é uma multinacional que vai investir milhões, trilhões na carreira do artista. A gente não tem toda essa condição. É uma gravadora pequena. Só que eu achei complicado porque ele trouxe um ponto oposto ao que o Dornelles falou. Deixa eu acabar de assistir esse vídeo com vocês e aí eu vou explicar melhor, tá? Mas a gente fez investimento sim, e eu vou te dizer que foram até bem carinhos, viu? Quando você faz um contrato com uma gravadora, seja lá qual for, os fonogramas ficam em propriedade da gravadora. É óbvio que o artista tem que receber a parte dele também, naquele sistema automático que eu já falei pra vocês, mas a propriedade do fonograma fica com a empresa. Isso está em contrato, não adianta falar que não sabia, tá no contrato. Ou seja, mesmo que você grava. Eu acho que foi a Taylor Swift que teve um caso parecido. Que, por exemplo, mesmo que a letra pertencia a ela,
os direitos da música eram da gravadora. Aí ela relançou o álbum com, com o dinheiro dela mesmo para que ela tenha direito às músicas. Não teve uma coisa assim parecida com ela? Eu acho que foi alguma coisa assim. Já ouvi falar de coisas assim, que realmente o fonograma, ou seja, a música não pertence a você, mas eu acho muito complicado, né? Eu entendo, às vezes, o artista se dobrar a isso e, ao mesmo tempo, é, querer entrar numa dessa, só que também pode ser que seja já o modus operandi da indústria, e aí a coisa que você mesmo criou não pertence a você. Isso me pega um pouco, sinceramente. Mas se você vendeu também, né? Pensa num quadro. Você pinta um quadro, você vende o quadro. Só que o quadro está sendo visto ainda. Não sei. Contrato. Outra coisa que a pessoa citou é que nos colocamos na música de forma irregular. Como vocês podem ver aí, isso também não é verdade. A música Putífero Pro Max é um remix de uma música já existente, que foi lançada pela Nine Music. Então o problema é esse, ó. A Putífero pertence ao Dornelles, a Nine Music. E a Pro Max é um remix dessa outra música. Então, isso eu acho que faz eu entender aqui nesse momento por que ele não cita, quando ele fala sobre esse problema com a música Putífero, que é a original, que é a primeira. Essa sim pertence à empresa. E aí a Pro Max, que é um remix dessa primeira, pertence a ele. Mas aí tem aquela questão de uso de partes, né? Porque você está usando parte que pertence a outro. Não sei, coloca aqui nos comentários o que você acha, tá? Estamos aqui em vários devaneios. Foi a única música que nós questionamos para derrubada. Diferente do que foi dito, a gente não está derrubando, perseguindo ninguém. A gente só questionou essa música em específico. Tanto que esse artista lançou várias outras músicas e nós nem fomos atrás. A gente tentou negociar para manter a música no ar. Tanto é que a gente removeu a notificação de derrubada. Mas eles não quiseram conversar de jeito nenhum. Então, aparentemente, eu li esse print e eu lembro que ele fala sobre tentar conversar, pediu para mandar o e-mail, mas só fala que vai mandar. Ó, vou pegar aqui print, gente, porque eu sou desses, tá? Não vou conseguir colocar numa edição, mas, ó, o que ele fala é o seguinte, né? Que a música pertence a eles, não sei o quê, e que... não, a gente vai tirar a notificação de derrubar a música, só que aí você me manda um e-mail. Só que não dá a entender, tipo, se ele mandou o e-mail ou não, sabe? Tipo, ele só fala que conversaram sobre isso. Então, pra mim, ficou claro que conversaram também, né? E o mais curioso de tudo isso é que quem derrubou a música no Spotify, de forma definitiva, não foi a Nine Music, mas foi uma autora da música que não foi paga pela empresa que subiu o remix e pelo outro artista. Entendeu? Tanto que ela já expôs o caso aí nas redes sociais. Então, eu vi que Exposed. Mas eu queria saber que música que é essa, entendeu? Não consegui achar essa música. Se alguém puder me falar qual é, coloca aí no chat, coloca nos comentários. Eu tome muito cuidado com os discursos que vocês veem na internet e tomam partido sem saber o que realmente está acontecendo. Eu entendo que realmente tem muita coisa errada nesse ramo da música, mas nem sempre a gente pode sair já condenando ou julgando alguém. É aí que entra o direito à defesa, que é imprescindível, por exemplo, no Estado democrático. Aliás, o lugar certo para resolver isso é através da justiça, não em briga. Então, mas eu lembro que o Dornelles já tentou resolver isso com a justiça. É o que eu tô falando, né? Eu não sei muito bem de que lado me colocar, mas eu vou sempre pro lado do artista, gente, porque... Puta merda, né? Tão difícil ser artista no Brasil, sabe? Mas ele fala aqui que não é legal julgar e tudo mais, mas eu tô aqui julgando. Porque eu gosto da música do Twink, do funk, tá? Se você não gosta, me desculpe. Briga de internet. Algo que, aliás, já tem acontecido, porque o artista já é réu no processo criminal na Justiça de São Paulo, exatamente por fazer isso que está fazendo novamente hoje. Calúnia, difamação e incitação ao ódio, o que é totalmente inaceitável. Não sabia dessa informação. E só para concluir, a indústria da música não é uma terra sem lei. Então, se você assinou um contrato com uma empresa, com uma produtora, você tem que cumprir aquele contrato. Não pode acordar do dia para a noite, não estou mais pronto. Não é uma terra sem lei. É exatamente por isso que existe o contrato.
Mas ele disse que rescindiu o contrato, sabe? Eu queria um pouco mais de E não é informação só na sobre Nine isso. Music que isso acontece. Isso acontece em todas as grandes empresas, gravadoras e produtoras do cenário musical. Então, se você tem uma obra ou um fonograma que está em alguma produtora, você não pode simplesmente sair pegando isso e levando para outro lugar, ou fazendo um remix, e tem direito autoral, aquilo. É, a questão do remix, se a música putir, que aí a gente começa a entender mais lados da história. Porque, ó, se a música Putífero, original, não a Pro Max, foi derrubada pela detentora dos direitos autorais, tá? Tamo aqui comigo, né? Tamo aqui raciocinando. E a música Putífero Pro Max é um remix da mesma, talvez a gente tenha que dar lado ali pro outro artista também. Porque se você pegou um trecho da música de outro artista, aí você pegou aquela música que tem o trecho da música do outro e você criou outra música com base naquela música, aí também já é tipo assim. E aí, né? E aí? Mas eu não sei a quantas estaria isso, tá? Tipo, é que me deixou. São perguntas que eu tô levantando aqui, gente, que eu não vou responder, infelizmente, tá? Mas essa história me pegou bastante, tá? Acho que ele termina aqui o vídeo. Deixa eu terminar rapidinho, que eu tenho mais uma consideração para falar. Tem regras a serem cumpridas, entendeu? Agora eu vi outros produtores que reclamaram que a gente derrubou música também. É óbvio que a gente derrubou música. Tem produtor que pega a voz de artista nosso sem autorização, sobe a música e ganha dinheiro sozinho. Isso não pode acontecer. Isso daí a gente já sabe que não pode, porque é o plágio, né? Se você pega a voz de alguém, né? A questão é que eu percebo que isso acontece muito no funk, né? O funk ele tem essa questão dos samples. Você usa muito montagem de uma coisa com outra, com outra, com outra. Então, até onde você tem direito de montar aquilo, quanto você tem que mexer naquilo para que aquilo seja seu, sabe? Não sei. Fica o questionamento. Amo funk, sou funkeiro, mas entendo que tem isso. E é o que deixa a música gostosa, porque te faz lembrar de outra música e tudo mais, sabe? Se você é funkeiro profissional, me informa aqui nos comentários, me conta, né? O que poderia ser. É óbvio que a gente vai derrubar a música, entendeu? E não é só a Nine Music que faz isso. Repito, são várias outras empresas que também faz isso. Porque não A Anitta derrubou lá a música da Melody, não foi? Um negócio assim? Lembra disso? é uma terra sem lei. Existem regras que devem ser cumpridas e a ética que deve ser cumprida, entendeu? Oi, gente. Hoje eu me Aí, voltou. Aí só que uma coisa que me deixa meio curioso é o seguinte. Aqui só tem comentário falando bem, entendeu? Meu royalty tá em dia, conheço o Rafael há anos, apoio o Rafael, não sei o que. Aqui tá falando mal dos Dornelles, queremos festival online já. Eu vi alguém falando que apagaram os comentários, então não sei até onde isso é verdade, até onde isso não é, tá? Gostaria de ver cenas dos próximos episódios e gostaria de ter essas dúvidas sanadas aí, se você entende um pouco mais de música, se você sabe do caso. E também acho que eu vou trazer mais desse caso se ele continuar, porque foi uma coisa que me deixou intrigado. Eu gosto muito do Dornelles, gosto muito da carreira dele, mas é claro que a gente entende que o que é certo, mas gostaria de saber o que tá certo, entendeu? Trago aqui meio que pela fofoca, basicamente, porque, no final das contas, né? Gosto do artista, mas pode ser que o artista esteja errado, mas também não quero defender o errado, entendeu? Vou ficar no muro. Vou ficar no muro como um bom libriano, tá bom? Vou ficar aqui no muro só um pouquinho. Aí agora, já fiz. Gente, eu vou ter que interromper a jogatina. Vou ter que interromper a jogatina porque o Dornelles, lembra que no começo da live a gente tava falando dele? O Dornelles respondeu, tá? Então é o seguinte, vou continuar jogando Stardew Valley em um outro momento, porque agora a gente vai assistir a resposta dele, tá? Eu acho que vai ser importante para dar um fechamento para esse vídeo. Tava jogando aqui na minha live e vi a resposta dele no Instagram. Então, quero entender
que tá acontecendo. Vamos lá? Vou abrir aqui. No perfil dele, ó, ele acabou de postar. Faz minutos, ó. 1 hora atrás, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Expor a minha ex-agência por ter derrubado o Putífero Pro Max. Ah, deixa eu aumentar esse volume aqui, peraí. Eles finalmente me responderam graças a vocês. Muito obrigado. Agora eu peguei meu notebook e vamos dissertar cada coisinha que ele falou. Vou ler. Beleza, então ele vai responder ponto a ponto o que o cara da Nine falou. Vamos lá, vamos entender. Etapa, não gaguejar, fica a dica. Essa é a parte do contrato novo que eles queriam que eu assinasse depois de derrubar a minha música, onde eles pegariam 50% de todo fonograma e obra, ou seja, 50% da música inteira, e os outros 50% ficaria para os produtores e para os artistas que fizeram a música acontecer. Ou seja, eles pegariam metade de toda a música. E a outra metade ia ser dividida entre ele e todo o resto. Então pensando que o pedacinho que ele ia ficar da música, né? E obra sem ter feito nada. Eu assinei? Claro que não. Esse teatrinho do empresário que investiu em tudo e o artista que não sabe ler contrato e é ingrato não existe nesse caso. Porque eu sei o que você está fazendo e eu vou te desmistificar terminando nesse vídeo. Sobre divisão de royalties automática. A divisão automática é feita de acordo com o share feito por eles. Repara que no próprio print que ele usa, lança para as bonecas, o share foi feito em 2025 e a faixa é de 2023. Ah, já pegou um pedaço aqui. Então, ou seja, eles só começaram a dividir o dinheiro com o pessoal depois. Ou seja, todos os rendimentos nesse tempo não foi repassado. A informação de royalty share de Colo da Tropa é tipo um erro amador, não ter colocado o share direto pra mim, sabe? E quem trabalha com música sabe que uma música com mais de 1.300.000 streams só no Spotify, 400 mil no YouTube, não pagaria $35. Isso é o Que foi o que o cara falou, né? Que a música vendeu bem pouco. E eu achei até um pouco ofensivo o cara, tipo, falar valores. Achei interessante que ele tocou aí no assunto. Não queria falar sobre isso, mas... básico. Fora o share que não foram feitos nas datas de lançamento da própria música. Isso acontecia bastante. Ele coloca algumas transferências que totaliza R$ 3.126,70 em todo o período que estive com eles. Lembrando que nessas transferências estão inclusos 2 shows que eu fiz para a Prefeitura de Ribeirão Pires, sem nota fiscal, sem contrato, com cachê de R$ 3.000 cada. Então, é isso que eu tava falando. Que a questão do dinheiro provavelmente não era só das músicas. Que tinha mais dinheiro envolvendo eles ali. E que a questão era um pouco mais funda. E achei muito bom ele responder isso ponto a ponto. E as transferências mal chegam perto desse valor. Por muitas vezes eu fui para São Paulo e pedia para ficar na casa dos outros. Eu paguei do meu próprio bolso. Me choca muito falar em pagamento de alimentação. Muitas vezes eu fui para São Paulo e eu comia uma refeição quando eu tinha dinheiro. Eu voltava pro Rio de Janeiro passando fome. Aí ele disse também que não tem muita E ele dizia que era caro ainda, né? Ele dizia que era muito caro trazer o Dornelles para São Paulo. condição de investimento. Mas assim, por que você fechou um contrato com um investimento de R$1 milhão? A propriedade do fonograma, ou seja, a gravação da música, é definida por contrato. E o meu contrato não tem cessão de direitos autorais. Eu não recebia os contratos por faixa, ou seja, por gravação, para assinar e dar o meu ok. Então a informação que eu tinha era o share. Ah, ele tinha um contratão com a empresa e nesse contratão não explicava. Então já não amadorismo dele, mas entendo que, tipo, artistas estão começando, às vezes devem passar por isso. E tem que ficar de olho, né? Muitos em atraso e a informação de créditos no Spotify. É muito importante também dizer que não existe no nosso contrato cláusulas e que o fonograma fica em poder da gravadora. Isso não existe. Ele Se não tinha cessão de direitos, provavelmente já não tinha isso. inventou isso. Inclusive, existe uma cláusula que após eles precisam me restituir todo o material em posse deles. Ou seja, o caso dele não era o caso que eu tinha falado da outra cantora, que o direito ficou com a gravadora. Eles teriam que devolver tudo pra eles e não devolveram, segundo o que ele fala, e colocou prints aqui. Gostei que colocou Ele print. mesmo colocou no seu vídeo o contrato dele se incluindo na obra sem assinatura de nenhum dos outros autores, ou seja, ele se colocando na obra para ter algum tipo de domínio e prejudicar a gente. E segue o print Por isso que ele fala que o documento é do fraudulento. fonograma que consegui com terceiros deles, se incluindo no fonograma. A produção de Putífero, a versão original, foi feita totalmente pelo PZZS. A Nine Music não pagou a produção. Logo, quem é o produtor fonográfico, o dono do fonograma, é o PZZS, não é a Nine Music.
Além de não ter pago a produção, como já falei, eles não pagaram nada do clipe que eles acabaram de derrubar, de Putífero Pro Max. Isso daí, pra mim, é uma bate sacanagem, né? Porque a música, quando você pensa numa produção audiovisual, é tudo, né? Não é só o áudio. Já que a gente tá falando de share, que é a divisão automática dos royalties pros artistas, a música Putífero original saiu em outubro de 2024. E o share só foi feito em fevereiro de 2025. E um Nossa, então todo esse tempo ele não vem depois do dinheiro, tipo, o dinheiro já vai direto pra conta deles. mês depois eles removeram o share novamente sem nenhum aviso prévio, ou seja, todos os royalties automáticos estavam indo para a Nine Music. Até hoje o royalties Putífero que foi derrubado apenas no Spotify e os artistas não ganham R$1, mas a música continua rendendo. Inclusive o clipe que a gente pagou do nosso bolso. E aí ele mente dizendo que uma das compositoras de Putífero original não recebeu os ganhos da faixa remix, sendo que a parte da compositora nem existe em Putífero Pro Max, gente. Segue print dele derrubando a faixa no Spotify e no YouTube por Ah, então mesmo que é a escritora original, o remix dele só tem as partes dele falando. É isso. reclamação dele próprio. Quanto ao autor, a gente parou de brigar, fizemos um acordo e o acordo foi enviado. A Nine que não quis seguir e mandou um contrato abusivo pra gente assinar, em que a gente abriria mão de receber mais de 1,5 milhão de streams passado e formalizaria eles como donos da obra e fonograma. Ou seja, não é bom nem pro outro autor. É pra rir, pra não chorar, assim, tipo assim. O Rafael Ventura e a Nine Music são réus meus de um processo civil desde o ano passado. E hoje eu fiz um registro de ocorrência pelo crime de perseguição, ou seja, quem é réu em um processo criminal aqui é ele. Além de não investirem, atrapalharem É, porque tem um momento lá que ele começa a falar sobre o Dornelles ser réu, né? diversos lançamentos com erros de distribuição, falta de investimento, registros incorretos que geraram atritos com outros artistas que colaborei e a produção genérica feita de qualquer jeito, o que me fez engavetar vários projetos, a empresa estava com CNPJ inapto há mais de um ano, ou seja, eu não sabia quem estava operando a minha carreira. Ah, então a empresa já estava acabada já. Por que até hoje você não fez o share do Yuri Gabi de Violento? Cadê a minha parte e a parte dos artistas de Putífero que você retirou? Se você não pagou ou não produziu Putífero e nem compôs ou comprou a obra barra letra, por que tá derrubando a faixa Putífero Pro Max alegando ser dono da faixa Putífero? Tipo, sério. Existem vários relatos chegando Porque eles têm o direito, então, sobre a outra faixa, que é o que eu tinha perguntado anteriormente, né? de funcionários antigos da Nine Music. Tem relatos de outros artistas também chegando na minha DM. Muitos ainda vão se posicionar, outros preferem ficar em silêncio. Então, obrigado por você. E eu super entendo. É aquilo que eu tinha falado, né? Sobre o pessoal não querer se posicionar com medo de se queimar na indústria, né? Às vezes acontece. Tipo, é complicado, né? Você se posicionar se você é um artista pequeno e você se queima e não consegue fazer mais nada. Já pensou? Vocês confiarem em mim, vem projetos novos aí. Beijo. Depois de Então essa é a finalização. Isso é tudo que nós temos sobre a treta do Dornelles com a Nine até agora. Eu vou ficar do lado do Twink do pop, do Twink do funk, por enquanto. Porque, gente, a desvalorização de artistas ela é real no Brasil. Tipo, ela acontece com muita, muita, muita frequência. E eu acho que que ele não ele não seria bobo, isso seria burro de se expor dessa maneira se ele não tivesse verdade no que ele tá falando. Mas também é aquela história. Opiniões podem mudar e a gente quer saber as cenas dos próximos episódios. Espero que dê tudo certo pro artista no final. Porque é o artista que sempre se ferra, infelizmente, nessas disputas, né? Porque é o mundo capitalista. Agora sim, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, gente, ó.